Fabrício Knights, que já está por aqui, para a gente continuar falando do atentado do último sábado, das consequências políticas do atentado. Afinal de contas, a Lívia nos mostrou agora há pouquinho, nos levou para passear pelo site da Jovem Pan, e a principal manchete é a retomada da agenda de Donald Trump, que já está no local onde vai acontecer a convenção ao longo dessa semana, né, Fabrício? Exatamente, Rafael. Bom dia para você, para a Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Trump confirmou ainda durante o domingo que ele iria, sim, para Milwaukee, no estado de Wisconsin, participar da Convenção Nacional Republicana. Disse que ele pretendia ali adiar a ida dele em até 2 dias, mas depois mudou de ideia, mudou de opinião, divulgou publicamente que ele iria, sim, no último domingo e que não iria deixar o atirador mudar os planos dele. Foi exatamente isso que ele fez. Ele deixou a propriedade onde ele estava em Bedminster, no estado de Nova Jersey, ontem por volta das 5 da tarde aqui no horário de Brasília, e foi até Milwaukee, no estado de Wisconsin, onde ele participa já a partir de hoje da Convenção Nacional Republicana, que vai até quinta-feira, onde haverá a nomeação oficial de Donald Trump como candidato do Partido Republicano à presidência. Expectativa de que ele mude o discurso que estava programado para acontecer. Ele pretendia realizar um discurso mais combativo, mas como ele falou ao jornal Washington Examiner, ele vai mudar sim o discurso. Ele acredita que essa é uma oportunidade para unir a nação e unir o mundo em torno de um certo discurso mais calmo, um discurso mais moderado e que, claro, abranja a sua campanha. A grande questão aqui agora, falando politicamente, é a seguinte: Donald Trump receberá hoje a nomeação do Partido Republicano como candidato à presidência para concorrer pela 3ª vez à Casa Branca. Mas fica a dúvida: quem vai ficar na chapa com Donald Trump como vice-presidente? É isso que todo mundo quer saber. Até o momento, Trump não anunciou quem será o seu vice, mas a gente já sabe que ele vai anunciar, ele tem que anunciar isso no momento da sua nomeação. A gente trouxe aqui, Rafael, alguns possíveis nomes que podem integrar uma chapa com Donald Trump. Vamos a eles. Primeiro, falando aqui de Doug Burgum, que é governador da Dakota do Norte, um empresário, tem ali uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de dólares, uma experiência de 8 anos no executivo da Dakota do Norte, mas, por outro lado, a Dakota do Norte não é considerado um swing state, aquele estado decisivo, então ele não necessariamente precisaria do apoio de Doug Burgum. Um nome bem forte é o de Marco Rubio. Ele é senador pela Flórida. Acontece o seguinte: ele tem uma experiência de ter concorrido como pré-candidato em 2016, mas o colégio eleitoral americano não permite que uma chapa tenha um presidente e um vice-presidente vindos do mesmo estado, registrados no mesmo colégio eleitoral. E os dois são da Flórida. Então, muito possivelmente, um dos dois, caso Trump convide Marco Rubio para ser o seu vice, e ele tem força para isso porque ele é filho de imigrantes cubanos, atrai o voto latino, ele precisaria mudar o seu domicílio eleitoral. Depois aparece J.D. Vance, senador de Ohio, 39 anos, é visto como um possível sucessor de Trump no seu movimento de direita, ali até além do Partido Republicano, mas Trump não tem precisado tanto assim de votos no estado de Ohio. Mesmo que precisasse, J.D. Vance não é visto como essa figura capaz de angariar tantos votos. Tim Scott concorreu como pré-candidato do Partido Republicano, tem a experiência dessa pré-campanha, mas tem uma questão ideológica. Ele é favorável à proibição do aborto, aquela reversão do caso Roe v. Wade que a gente viu no ano passado, enquanto Trump já declarou que ele acredita que tinha que permanecer como estava. Cada estado decide o que acha melhor, isso pode atrapalhar na sua campanha. Nikki Haley, a gente viu ao longo dessa pré-campanha também, foi o nome mais forte no Partido Republicano depois de Trump, tem uma experiência, é capaz de puxar o voto do eleitor republicano mais raiz, vamos dizer assim, daquele eleitor mais moderado, mais de centro, mas teve a rixa com Trump no período de pré-campanha, isso pode pesar bastante contra. Finalizando ali, Ben Carson, ex-secretário de Habitação, muito forte no seu estado natal, estado do Michigan, visto como uma figura leal, mas não é uma figura de ataque ali, capaz de se unir à figura de Trump e ir para cima dos adversários. E finalizando com Elise Stefanik, deputada pelo estado de Nova York, também leal, uma mulher vista como do subúrbio, capaz de atrair esse voto suburbano, mas que pode acabar aí afastando eleitores mais moderados, e Trump busca bastante isso nesse momento, até para capitalizar o que aconteceu no último sábado. Então a gente ainda vai ter alguma discussão envolvendo isso. Isso aí. Vamos aguardar. Então essa semana a gente vai ficar sabendo. Queria ouvir um pouquinho da Amanda e do Cristiano Beraldo a respeito, especialmente
Do esquema de segurança para a convenção que começa hoje, Amanda, da forma como os americanos vão lidar com esse assunto, que sempre foi um assunto grave, afinal de contas, como a gente já lembrou em reportagem agora há pouquinho, são 16 atentados com 5 mortos, 4 presidentes e um candidato, e agora com o ataque do sábado, a tentativa de assassinato de Donald Trump e o assassinato de um homem que estava na plateia, isso deve ser intensificado, né, Amanda? Sim, já foi, Colombo. Eu acho que o nosso especialista em segurança, que deu uma entrevista há poucos minutos, o Rodrigo Fracalossi de Moraes, respondeu essa pergunta. Dificilmente aconteceria um outro atentado, porque o esquema de segurança está reforçado, estão todos de olhos, e o serviço secreto americano está sob escrutínio ali do público, da sociedade e das autoridades. Afinal de contas, algumas falhas foram apontadas. Por exemplo, o criminoso que atirou em Trump foi visto no telhado minutos antes por apoiadores que participavam do comício, que fizeram essa denúncia à polícia, as autoridades que estavam no local, e mesmo assim nada foi feito. Havia snipers que tinham autorização para contra-atacar, para atirar, mesmo sem prévia autorização, né? Eles estavam livres para tomar essa decisão. Então, sim, todos os olhos voltados para a questão de segurança, e o Fracalossi também reafirmou uma coisa que eu havia falado aqui na primeira hora do Jornal da Manhã, que é a seguinte, né? Respondendo ali ao comentário do Dino, falando sobre uma sociedade armada, ele falou mais de uma vez durante essa entrevista que numa sociedade armada que tem um acesso fácil a armas de longo alcance, como o fuzil AR-15, que tem um alcance de 500 metros, torna muito mais difícil o trabalho das forças de segurança. Então, você tem uma sociedade altamente polarizada, com uma política que se tornou tóxica nos últimos anos e pessoas com fácil acesso a armas, o que torna o perímetro de segurança muito mais vasto para ser segurado. Tudo isso forma um caldo de cultura e um cenário ideal para que ataques como esse aconteçam, infelizmente. Os efeitos de uma sociedade armada são sentidos de forma muito clara no Brasil. O problema é que no Brasil a parte da sociedade que está armada é a parte criminosa da sociedade. Porque os criminosos têm armas à vontade, não é à toa que o Brasil tem mais de 40 mil homicídios por ano. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos, essa ação, que foi uma ação até pouco sofisticada desse lobo solitário, esse atirador, esse doido, esse maluco, que foi prontamente abatido pelas forças de segurança que estavam protegendo o evento de Donald Trump. Essa figura, ela sempre pode existir em qualquer lugar do mundo. Alguém que não necessariamente vai usar uma arma de fogo, pode ser um atentado com uma faca ou qualquer outra coisa, alguém que joga o carro em cima de outras pessoas num ponto de ônibus. Enfim, isso é da mente humana. A gente não conseguirá jamais controlar 100% das ações das pessoas. O que é fundamental? Ter um processo de segurança onde a polícia é valorizada, a gente vê uma justiça que seja ágil, como é nos Estados Unidos, e não essa parque de diversões para a criminalidade, como a gente vê no Brasil.